Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um domingo, dia 28 de fevereiro de 2021. Vamos dar início à nossa escola dominical. Vou ler um versículo que se encontra no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 35. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Neste tempo da Quaresma, em que oramos e refletimos sobre o caminho de Jesus até a cruz, nos é perguntado: que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Você também está disposto a seguir a Cristo e a deixar muitas coisas para trás, perdendo algumas e ganhando outras? Você quer ganhar a vida ou na vida? Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o jeito amoroso, humilde e pacífico de Jesus, que não cede à força bruta e ao poder opressor. Auxilia-nos a deixar para trás o que atrapalha o seguimento a Cristo, a fim de que ganhemos a vida que dura para sempre. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem,
Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral, da Igreja Presbiteriana Unida de Brasília. Estamos aqui mais uma vez no projeto Diálogos de Crescimento, a Escola Bíblica Dominical da IPU de Brasília, para falar da primeira carta aos Coríntios, essa epístola tão importante, esse documento do Novo Testamento que tem tanto a dizer para a igreja dos nossos dias. Então, hoje estamos na aula 4, vamos falar a respeito dos capítulos 5 e 6 dessa epístola. Nós vimos nas aulas anteriores a preocupação do apóstolo Paulo com a divisão que existia dentro da comunidade de Corinto, causada por partidarismos, por alas que defendiam o nome dele, o nome de Apolo, o nome de Pedro, e que dividiam a igreja em filiações. Então, ele fala muito sobre a importância da unidade da igreja, né, e também minimiza o papel dessas lideranças, afirmando que a igreja é de Jesus Cristo, ela não é de Paulo, ela não é de Apolo, ela não é de Pedro. Agora, ele, no capítulo 4, ele muda o enfoque dele na sua carta e passa a falar de questões relacionadas com o comportamento, a atitude das pessoas na igreja e especialmente na igreja de Corinto. Então vamos ver como começa esse capítulo 4 da epístola. Nós vemos aqui que ele vai tratar, aliás, capítulo 5, ele vai tratar de situações de incesto, né, de relações sexuais interditadas, né, na igreja, e também a questão dos conflitos na justiça, e mais para frente ele vai falar também da questão da prostituição, que, segundo ele, acontecia dentro da igreja de Corinto. Hoje vamos então tratar dos capítulos 5 e começo do capítulo 6. Então, Paulo começa o seu texto dizendo, né, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para que a destruição da carne, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então nós vemos aqui uma reprovação séria que o apóstolo Paulo faz, e ele cita, inclusive, que uma carta anterior ele já teria comentado esse assunto. Aparentemente, né, a situação que ele descreve aqui na igreja de Corinto é de que um homem tinha se unido a uma mulher, e essa mulher era sua madrasta. Ela era esposa do seu pai, e por algum motivo acabou o filho desse homem, então, que acabou ficando com essa mulher. E essa união, ela era proibida na lei judaica e era também proibida pela lei romana. Então, provavelmente era uma união que não era assumida nem oficialmente, porque a lei não permitia, nem abertamente, né?
Até porque, ao que parece, o casamento dela com o pai desse homem parecia que ainda estava em vigor. Então, isso criava, né, uma situação de bigamia, de adultério, de tudo isso. E, por isso, Paulo condena essa situação. Ele, no versículo 3, ele fala que já tinha falado a respeito numa carta, que é a chamada carta prévia, aquela primeira carta que foi enviada por Paulo à comunidade de Corinto, abordando os problemas que ele tinha identificado lá na igreja. E ele tinha exigido uma medida disciplinar com relação a essa situação. Qual seria essa medida disciplinar? Que o marido aí, no caso, fosse entregue a Satanás. O que quer dizer isso? É alguma cerimônia esotérica, né, alguma coisa assim? Não. Entregar a Satanás, no conceito de Paulo, seria o afastamento dos envolvidos do convívio da igreja. Como, na visão dele, né, o mundo era o campo de Satanás, não era o campo dos santos, né, não era o território da ação do Espírito de Deus, então, afastar a pessoa da comunidade significava entregá-la ao convívio com os ímpios, que era, então, o que ele dizia, né, que era o domínio de Satanás. Por isso ele se referia a essa exclusão do casal como sendo entregar a Satanás. Na realidade, Paulo só fala aqui do homem, só do marido. Ele não faz referência à mulher, provavelmente porque ela não era membro da igreja. Então, a medida disciplinar cabia para quem era parte da igreja. No caso, deveria ser esse rapaz. Outra coisa que Paulo também critica na igreja de Corinto, né, o orgulho que eles têm, né, de conviver com essa situação. Então ele deixa claro o seguinte, que fechar os olhos para situações de pecado na comunidade acabava tendo um efeito nocivo. Então que os problemas deviam ser enfrentados frente a frente. E daí a importância da disciplina na igreja. E deve haver disciplina na igreja. Não que a igreja seja um agente de repressão, mas as questões precisam ser discutidas, precisam ser tratadas e, quando necessário, é preciso que medidas sejam tomadas para garantir a boa convivência e a unidade da igreja. Não existe uma igreja sem disciplina. Ele usa também uma figura da Páscoa judaica. Vocês lembram que a Páscoa judaica era o quê? Era uma refeição, era um cordeiro que era preparado, era assado, e o pão que acompanhava a refeição era um pão sem fermento. Por quê? Porque quando os judeus fugiram do Egito, né, quando o povo de Deus, os israelitas, fugiram do Egito, eles não tiveram tempo de deixar o pão fermentar para depois assar, ficar aquele pão bonito, né, aquele pão bem assado. Eles tiveram que comer o pão sem o fermento, só na massa, assaram daquele jeito mesmo e ficou como se fosse uma bolacha, né? Até hoje os judeus usam esse pão sem fermento, eles chamam de matzá. E era uma determinação que virou tradição judaica que não tenha fermento na casa na hora da refeição da Páscoa. Então era feita uma limpeza na casa dos judeus para tirar tudo que fosse relacionado com fermento. E o fermento, então, ficou, na tradição judaica, ganhou o sentido de alguma coisa negativa, alguma coisa que impedia a libertação do povo, não é? Então, essa limpeza era uma limpeza ritual que preparava a casa para a festa da libertação, a festa da Páscoa.
Paulo associa, então, o fermento aos valores cultivados, né, da sociedade pagã, mas mantidos dentro da igreja, onde deveria imperar a sinceridade e a verdade. Jesus também fala, né, faz referência a fermento, num episódio que ele manda os discípulos comprarem pão, aliás, que ele comenta a respeito da linguagem dos fariseus, de todos aqueles penduricalhos que os fariseus tinham colocado na lei, né, e nos profetas, e tinha inchado, né, de tal forma a lei de Moisés que ficava uma coisa pesadíssima. Então ele chamava isso de o fermento dos fariseus. Os discípulos, quando ouviram Jesus falar de fermento de fariseu, eles achavam que era uma indireta, mandando eles comprarem pão. E Jesus disse, não, gente, não é nada disso. Estou falando aqui de um outro fermento. Então, Jesus também adotava essa figura do fermento como uma coisa negativa.